Olá pessoal, aqui é o professor Valmir Ventura. Eu preparei esse vídeo para a gente explicar o que é gestão estratégica de custos. Tá? Bom, vários autores citam aí quais são os fatores principais em relação à estratégia empresarial. Né? Algumas empresas se destacam em relação à sua maior qualidade, né? Algumas empresas pela sua velocidade, algumas empresas pela sua flexibilidade em atender o mercado. Né? Agora, seja qual for a empresa, se ela não for competitiva em relação a custos, ela quebra. Né? Custos pode ser um diferencial para a empresa. Né? Algumas empresas não têm o foco em custos, porém, ela tem que ter um controle muito eficaz em relação a custos. Então, a gente pode dizer que custos é a base da estratégia empresarial. Tá? Não adianta a gente ser competitivo em qualidade, velocidade ou flexibilidade se a gente não for competitivo também em custos. Né? É lógico que cada empresa tem um limite em relação à redução de custos. Né? Cada empresa vai reduzir os custos até o ponto que não interfira no seu processo, na sua qualidade ou na sua imagem. Porém, sempre é necessário ter um controle efetivo em relação a custos. Tá? Então, o gestor de custos não é só aquele que sabe fazer uma boa análise de balanço, DRE, sabe classificar as contas, analisar indicadores, tem que também ter uma visão estratégica da organização. Então, vamos falar um pouquinho sobre estratégia. Né? Quando se fala na base da estratégia, que é custos, nós temos que ter, primeiro, a definição muito clara dos princípios de custos. Né? Então, que a gente comentou, eu tenho lá um balanço bem feito, uma DRE bem feita, eu sei a classificação das contas, eu tenho um plano de contas, eu tenho centros de custo, eu tenho indicadores de desempenho, né? Então, esses princípios definem uma boa estrutura de custos. Né? O segundo ponto, como que eu monitoro o meu desempenho? Né? Os indicadores que a gente citou, eles são adotados? Né? Esses indicadores refletem a realidade? Né? Esses indicadores mostram como minha operação está? Né? Os indicadores, eles são fáceis e confiáveis? São fáceis de ser obtidos e são confiáveis? Né? Todos têm acesso aos indicadores? Né? Os colaboradores monitoram esses relatórios, têm acesso, confiam nesses indicadores? Tá? E terceiro, investimento. Né? Se nós temos uma boa estrutura e um controle de custos, a gente pode definir quando eu posso fazer investimento, quando eu posso montar uma filial, quando eu posso comprar um maquinário, quando eu posso aproveitar uma oportunidade de mercado. Né? Então você tem um panorama geral para que o decisor possa definir aí como atuar da melhor forma no mercado. Então, gestão de custos não é só ter uma facilidade com números e fazer cálculo de indicadores e emitir relatórios. Tem que ter uma visão mais genérica da empresa. Né? É por isso que o cargo de controller passou a ser tão requisitado ultimamente. Né? Não é só mais o gestor financeiro ou o contabilista que faz aquelas análises. É o controller que tem uma visão geral da empresa e consegue conversar de igual para igual com o gestor de estratégia, de marketing, de operações e por aí vai. Né? Então, essa visão mais genérica, essa visão mais sistêmica da operação é muito importante. Então, além de saber fazer os controles operacionais, financeiros, é necessário também ter uma visão genérica, sistêmica em relação à empresa. Tá? Que visão é essa? O que compreende essa visão mais sistêmica? Né? Bom, primeiro eu preciso entender, ter uma visão global. Né? O que é essa visão global da empresa? É entender fatores, por exemplo, fatores sociais. Tá? Então, quais são os fatores demográficos, culturais,
sociais e ambientais que interferem na minha empresa, né? Quais são os fatores econômicos, né, internacionais, econômicos, políticos que interferem na minha empresa, né? Quais são os fatores legais, né, tanto no âmbito federal, estadual, municipal? Quais são os órgãos reguladores que interferem no meu segmento, né? E da mesma forma, quais são os fatores tecnológicos, né, que podem interferir no meu negócio? Inovação em relação à TI, né? Inovação em relação a processos, transferência de tecnologia de um setor para o outro, né? É muito comum que se estimule os gestores hoje em dia a visitarem feiras de outros segmentos, né? Então, por exemplo, você é um gestor da área financeira de combustíveis, né? Você vai visitar só feira de combustíveis, só feira de óleo, né? Petróleo? Não, né? Você deve também visitar outras feiras de outros segmentos, ler sobre outras tecnologias que são colocadas em outros tipos de negócio, de segmento, para que você possa fazer benchmarkings, você possa identificar bons exemplos e trazer esses exemplos para o seu segmento, tá? Então, essa visão de ambiente externo é muito importante para o gestor. Agora, esses fatores mais, vamos dizer assim, mais macroambientais, né, eles afetam qualquer tipo de empresa, seja ela pequeno, médio, grande porte, seja padaria, seja uma montadora, né, automotiva, da mesma forma, né? Portanto, o impacto sobre a sua empresa pode ser importante, mas afetou todo o mercado do mesmo jeito, né? Agora, o que pode, num curto espaço de tempo, quebrar a sua empresa, né? A gente chama de fatores microambientais ou 5 forças do ambiente competitivo, né? Que forças são essas? Por exemplo, concorrentes, clientes, fornecedores, produtos substitutos e novos concorrentes que possam aparecer no mercado aí, né? Esses caras aqui sim podem quebrar sua empresa rapidamente, né? Enquanto que os fatores do macroambiente afetam todos da mesma forma, né, para o bem ou para o mal, essas cinco forças podem rapidamente quebrar a sua organização. Então, muita atenção em relação a esses 5 fatores, tá? Não é que você não vai mais olhar para as questões políticas, sociais, econômicas ou tecnológicas. Não é isso, né? Mas você tem que ter um foco muito maior nessas 5 forças aqui, tá? Então percebam aí o trabalho que o gestor tem que ter ao ter que monitorar vários fatores, né? É importante que a empresa tenha um sistema para que cada setor contribua com informações, para que esse cenário seja colocado à disposição de todos os colaboradores do nível de gestão, pelo menos, né? Então a empresa pode criar uma estrutura, né, para que o pessoal de contabilidade forneça informações econômicas, o pessoal de TI forneça informações tecnológicas, o pessoal de RH e de marketing forneça fatores sociais, e assim vai, né? Você pode definir responsáveis por setor para que cada um forneça algumas informações que vão alimentar um relatório macro para que possa serem elaborados alguns cenários, né, para que a empresa saiba onde está pisando a curto, médio ou longo prazo, tá? Então, essa visão mais genérica é importante para a empresa, tá? Para que ela possa definir ações em todos os níveis da empresa, tá? Seja no nível de direção, seja no nível estratégico, onde tem os gestores, seja no nível de supervisão, né, onde são elaborados os planos táticos, ou seja no nível operacional, né, onde é colocada a mão na massa ali, onde a coisa realmente acontece. Então é importante que haja essa distribuição da estratégia pelos vários níveis, né, no nível estratégico, nível tático e nível operacional, né. Tem uma ferramenta muito utilizada que é o 5W2H, né,
5W e 2H são as iniciais das palavrinhas quem, o que, onde, porquê, quando, quanto custa e por aí vai. Então você define, né, para cada nível quem vai fazer, quando vai ser feito, por que é feito, quanto vai custar, como vai ser controlado e por aí vai, né? Então você define aí vários níveis de controle para cada nível, estratégico, tático, operacional, né? Então quem faz, quanto vai ser feito, como vai ser controlado e por aí vai, né? Para cada nível. Dessa forma, você tem um mapa muito fácil, que todos podem ter acesso, todos podem controlar, sabendo exatamente quem vai fazer o quê, como vai ser controlado e por aí vai. Tá? Então é importante que haja esse desdobramento da estratégia nos diversos níveis da empresa. Tá? A estratégia não pode ficar limitada à direção, né? Só o diretor sabe para onde a empresa vai e mais ninguém, né? Vai ter um monte de gente igual o cachorro perdido no dia de mudança, não sabe para onde corre porque não sabe qual que é a diretriz da empresa, né? Por exemplo, um exemplo bobo, né? Missão, visão, valores já diz muito de onde a empresa quer chegar, né? Qual que é a razão de ser dela, né? Como ela quer realizar as coisas, né? Qual o prazo que ela quer realizar isso, né? Então, na declaração de missão, visão, valores, já tem essa diretriz, né? Você, por acaso, sabe qual que é a missão, visão e valores da sua empresa? Você tem essa noção para onde você deve percorrer, né? Qual caminho você deve seguir, né? Então, já é um exemplo para a gente identificar se a estratégia da empresa ela é difundida nos níveis estratégico, tático e operacional, né? Se os colaboradores não conhecem nem a missão, visão, valores, que fará as outras ações de curto, médio e longo prazo. Tá? Bom, então nós temos os 4 estágios aqui da estratégia, né? O primeiro estágio, ele é definido com base em análise financeira. Então, a direção da empresa precisa de indicadores financeiros para que ela consiga definir o orçamento, o budget, a estratégia da empresa, né? Essa estratégia ela vai ser comunicada por toda a empresa, como a gente comentou, para todos os níveis da empresa. É necessário que sejam definidos quais são as ações práticas, né? Então não adianta definir o objetivo de longo prazo. É preciso definir também quais são as ações de curto e médio prazo. Tá? E por último, como que eu vou monitorar essas ações? Tá? Não adianta você ter, por exemplo, né? Eu quero ganhar uma corrida de carro, né? Uma corrida uma competição de veículos aí, de carro, né? Qual que é a estratégia? Eu tenho o melhor motor e o melhor piloto. Né? Ótimo, né? Você tem um sistema de freios e suspensão adequado para fazer as curvas em alta velocidade? Né? Ou seja, você consegue controlar o seu desempenho? Então não adianta apenas ser forte ou ser veloz, né? Ou ter qualidade. É necessário também monitorar esse desempenho, né? E uma ferramenta muito eficaz para monitorar o desempenho é definir custo padrão. Tá? Então, o que é custo padrão? É você identificar qual que é o custo teórico, né? Por exemplo, se eu sei o que compõe um produto, um serviço, eu vou identificar lá o custo da matéria-prima, custo de transporte, custo da mão de obra, né? Impostos, vou montar a DRE ali em relação a uma operação, montar um centro de custo, identificar esse custo padrão. E depois eu vou comparar esse custo padrão, esse custo teórico, com o que se realmente faz na empresa. Tá? Então é necessário fazer essa comparação entre o custo padrão com o custo real, né? Quanto menor for a distância entre o custo padrão e o custo real, melhor é para a empresa, né? Algumas empresas têm uma distância muito longa aí entre o custo real, que se realmente faz na empresa, com o custo ideal, o custo padrão que deveria ser o da empresa, né? Por isso que não consegue obter lucro
em suas operações. É necessário reduzir essa distância. Isso é feito com controle operacional, monitorando o desempenho, identificando as atividades em cada processo e analisando o custo disso, né? Então, um trabalho bem minucioso para que você consiga identificar o custo padrão das operações de forma a ter um controle excelente de cada operação. Então, não é o controle da empresa como um todo, é o controle de cada operação, né? Esse custo padrão nada mais é do que o custeio ABC, né? O custo baseado em atividades, tá? Então, por meio identificando as atividades em cada operação, eu posso identificar esse custo padrão para as operações. Bom, então, 3 ferramentas importantíssimas, essenciais, quando se fala em estratégia, né? Que o gestor de custos também tem que ter essa noção do que são essas ferramentas para conversar de igual para igual com o diretor da empresa, com o pessoal de administração, com o controller, com o gestor de estratégia ou de marketing, né? Então, o que é cadeia de valor, o que é posicionamento estratégico e o que são direcionadores de custo, né? Essas 3 ferramentas compõem a estratégia da empresa, ok? Vamos falar então de cada uma delas. Primeiro, o que é cadeia de valor, né? Cadeia de valor é o conjunto de atividades, né, desde a matéria-prima até a entrega para o consumidor final. Então é necessário que a empresa identifique quais são as atividades, desde a compra da matéria-prima, a entrega da matéria-prima, armazenagem, transporte, produção, venda e entrega para o meu consumidor final, né? É necessário que cada empresa identifique essas atividades para identificar o custo padrão, o custo por atividade e para entender o que agrega valor, né? É por isso que é cadeia de valor, né? Então, entre as atividades que compõem a minha cadeia produtiva, quais agregam valor para a empresa, tá? Então, essa figura aqui, esse esquema, ele identifica bem o que é cadeia de valor. Vários autores utilizam esse esquema aqui. A gente pode identificar aqui, ó, entre as várias atividades que compõem a cadeia produtiva, né, nós temos a minha margem de lucro, né, importante para qualquer tipo de empresa, seja desde a igreja até uma empresa supercapitalista. Eu tenho as atividades indiretas ou atividades de apoio, né, e tenho as atividades diretas ou atividades primárias, tá? Então, por que atividade primária? Tá? É porque eu consigo identificar facilmente qual o custo para cada unidade produzida. Então, se, por exemplo, a gente produz água mineral, eu consigo facilmente identificar qual o custo de transporte de cada garrafinha de água mineral na logística interna, em relação à produção, né, ao invase para encher a garrafinha, em relação à entrega dessa garrafinha, em relação às ações de marketing e vendas, em relação a serviços extras, né? Então, essas atividades diretas eu consigo facilmente atribuir o custo unitário para para o produto. Tá? Agora, as atividades indiretas ou de apoio é mais difícil a gente fazer essa atribuição, né? E é necessário algum tipo de rateio. Por exemplo, o quanto o pessoal de RH custa para cada garrafinha de água vendida, né? O quanto o pessoal de TI custa para cada garrafinha de água vendida. Então percebam que é necessário algum tipo de rateio dessas atividades para atribuir o custo para cada unidade vendida. É por isso que são chamadas atividades de apoio ou indiretas. Tá? Agora, por que chama cadeia de valor essa análise, né? Porque entre as atividades diretas e indiretas é necessário que o gestor identifique quais atividades agregam valor para o consumidor final, tá? Então, na visão do consumidor final, é mais importante
marketing e vendas, como a Nike faz, por exemplo, que tem um foco em marketing e vendas, né? Ou mais importante, a produção, né? A qualidade, o produto, como uma Apple faz, por exemplo, que eles têm uma grande qualidade, o foco está no produto, né? Ou é importante a logística externa, a entrega, né? Como fazem agora as plataformas de e-commerce, que tem um foco aí na venda e na distribuição, né? Ou é mais importante a tecnologia do produto, ou é mais importante o conhecimento, o know-how das pessoas na empresa, uma Natura, por exemplo, né? Ou mais importante, de onde vem a sua matéria-prima, Natura também, né? Que usa produtos naturais brasileiros, né? Ou seja, quais atividades, nesse hall de atividades aqui, quais são as atividades que agregam mais, que geram valor para o seu consumidor final, né? Portanto, as outras atividades eu posso descartar, eu posso terceirizar, eu posso ter um controle menor, né? E posso direcionar meu controle para as atividades que mais agregam para a minha empresa. Então a gente consegue fazer uma análise aqui, identificar o que pode ser terceirizado, o que pode ser excluído, o que pode ser mudado na estrutura organizacional para atender melhor o nosso cliente. Tá? Então, nosso cliente, isso aqui, para cada operação, para cada produto, é feita essa análise para identificar quais atividades agregam mais para o seu consumidor final. Tá? Então, quais atividades geram valor para o seu consumidor final. Outra ferramenta importantíssima é o posicionamento, né? Então, o nosso querido Porter, ele tem aí uma explicação muito fácil para a gente entender o que é posicionamento de mercado, ou posicionamento estratégico. Tá? Ele montou essa matriz definindo o posicionamento de mercado em 4 aspectos. Né? A empresa pode ter uma atuação mais ampla, né? Ela pode ser atuação mais ampla ou atuação estreita, tá? Ou seja, em um segmento de mercado apenas, né? Ou atender vários segmentos de mercado. Tá? Então, o alvo pode ser mais amplo ou mais estreito. Tá? E a vantagem estratégica, ela pode ser por diferenciação, ou sendo reconhecida como a melhor, ou por um baixo custo. Então, nós temos 4 posições possíveis, né? Eu tenho essa posição, essa posição, essa posição ou essa posição. 4 posicionamentos genéricos, que é como o Porter convencionou, né, para posicionamento de mercado. Né? Eu posso ter aí um foco em diferenciação, com uma atuação bastante ampla, por exemplo, um Pão de Açúcar da vida. Né? Eu posso ter uma atuação ampla com posição de baixo custo, por exemplo, um Extra da vida. Né? Eu posso também ter uma atuação em apenas um segmento e ter um foco ou de qualidade ou de baixo custo. Né? Então, essa matriz, né, mostra aí como as empresas se posicionam em relação ao mercado. Né? Então, eu citei aí o caso do Pão de Açúcar, né, que estaria nesse quadrante aqui, por exemplo. Né? Então, atuação ampla e qualidade. Né? E o Extra estaria mais ou menos aqui, né? Posicionamento amplo, só que a vantagem estratégica é de baixo custo. Tá? Um Carrefour, ele seria mais ou menos aqui no meio. Né? Ele não é nem tão qualidade, nem tão baixo custo. Né? Ele está mais ou menos no meio entre um Pão de Açúcar e um Extra. Né? Então percebam que a atuação de cada um tem posicionamentos diferentes. Cada um tem um nicho de cliente diferente. Né?
Um dia, por exemplo, ele está mais aqui para baixo, né? Ó. Ele tem um foco mais estreito, né? Não é tão amplo quanto essas empresas, né? E tem um custo menor também, né? E assim vai, a gente pode identificar aqui vários tipos de varejistas, né? Que se posicionam em cada quadrante, né? Cada um com foco diferenciado, cada um atendendo um perfil de consumidor, né? Então, cada um desses posicionamentos é um foco, é uma identidade bem definida e um público-alvo bem definido, né? Então, o que o Porter destaca bastante nos seus textos, né? Não adianta a empresa querer ser boa em tudo e querer atender todo mundo ao mesmo tempo, né? É necessário definir um público-alvo, é necessário definir qual que é o seu posicionamento, como que você vai atuar, né? Para que você consiga ter uma vantagem competitiva, tá? Isso a gente percebe muito no mercado, porque, por exemplo, o Pão de Açúcar e o Extra é do mesmo grupo, né? Porém, eles criam estruturas diferenciadas para atender melhor o consumidor. Eu não consigo, numa mesma estrutura, atender o público do Pão de Açúcar e do Extra, né? Então, exige outro ambiente, exige outro tipo de atendimento, outro tipo de demonstração do produto. Então, toda estrutura muda, né? Então, é necessário criar estruturas diferenciadas para público-alvo diferente, né? Quem quer atender todo mundo ao mesmo tempo acaba não sendo bom em nada, né? Então é necessário definir um alvo, definir um público específico e atuar bem nesse público-alvo, para depois você possa expandir essas operações para outros mercados. Mas primeiro é preciso definir qual que é o seu mercado, qual que é o seu público-alvo, qual é o seu posicionamento de mercado, tá? Então, tendo isso bem definido e comunicado aos seus colaboradores, você consegue atender melhor o seu público-alvo, né? E a outra ferramenta que a gente citou, que é muito importante aí, são os direcionadores de custo, né? Então, para a gente definir o custo padrão ou o custo baseado em atividades, o famoso custeio ABC, né? Custo baseado em atividades, é necessário identificar quais são as atividades que compõem o seu produto, o seu processo, o seu serviço, né? Então, não é simplesmente o custo da matéria-prima, o custo da mão de obra, né? Tem vários outros custos, diretos e indiretos, tangíveis ou não, que podem compor o seu custo, né? E as empresas que se atêm a fazer uma análise simples, somente pegando ali custo da matéria-prima, custo de mão de obra, coloca o lucro, coloca o imposto, está o preço de venda feito, né? É uma análise muito frágil, muito superficial em relação aos seus custos, né? É necessário identificar quais são as atividades que agregam para o seu consumidor final, na cadeia de valor, né? Como essas atividades compõem a sua estrutura de custos, né? E o quanto elas custam para a sua empresa, né? Então, quanto mais uma Natura identifica o quanto o seu conhecimento em relação a produtos naturais agregam no seu produto, no seu serviço, né? E o quanto isso custa para a empresa, mais vantagem competitiva ela tem, né? Então, não basta simplesmente ela calcular o preço da matéria-prima, ela tem que identificar o quanto isso agrega para o seu consumidor final, o quanto isso valoriza a empresa, o quanto isso custa para a organização, quanto custa manter essa estrutura toda, de manter uma comunidade no norte do Brasil para plantar castanha, plantar algum tipo de grão e manter um grupo de pesquisadores e cientistas para extrair o composto desses produtos, né? Essa estrutura é benéfica para a empresa? O mercado valoriza isso ou não, né? Então é necessário identificar esses vários fatores que vão compor aí a sua estrutura de custos, tá?
Então, esse esquema aqui dá para a gente identificar, né, as diferenças entre o custeio normal, o famoso custeio por absorção, né, que é o critério legal, é o critério exigido por lei, inclusive, né, do custeio ABC. Né? Então, no custeio ABC, nós vamos identificar quais são as atividades, tá, que vão compor o nosso processo, o nosso produto ou serviço, tá? E que agregam para o consumidor final. Tá? No custeio por absorção, ele é exigido por lei, então eu sou obrigado a fazer isso daqui, não tem jeito, não tem como fugir disso. Tá? Isso aqui é o lançamento contábil da empresa. Tá? Então você vai identificar quais são os custos diretos, indiretos, né? E definir lá com a sua DRE, pelo custeio por absorção, qual o lucro da operação ou não e pagar imposto sobre caso haja lucro na operação. Tá? Agora, o controle real da empresa é feito pelo custeio ABC. Né? Então, identificar as atividades que compõem o seu processo, o quanto elas agregam para o seu processo ou não, né? Para que você consiga identificar realmente o custo da operação, o custo real da operação, né, que gera valor para a sua empresa. Tá? Então, no custeio ABC, você identificou, no custeio por absorção, você analisou se teve lucro ou não e pagou imposto se teve lucro. Somente isso. Tá? No custeio BC, aqui sim é feito o controle gerencial e você vai identificar as atividades e o quanto elas agregam para cada operação, ok? Então, um exemplo aqui, ó, nós temos uma tabelinha aqui embaixo que define qual o setor, né, quais são as atividades desse setor e quais são os direcionadores dessas atividades. Tá? Então, nós fizemos já aquela nossa análise da cadeia de valor. Tá? Vou até pegar o slide anterior aqui, ó. Né? Identificamos aqui na cadeia de valor que o setor de suprimentos de aquisição, de onde vem a matéria-prima, é importante para a empresa. Tá? Então, quero definir quais são os indicadores que eu posso controlar esse setor aqui. Tá? Como definir indicadores para controlar esse setor, já que ele é importante para a minha empresa na visão do meu consumidor final. Né? Então eu posso, por exemplo, no setor de compras, né, identificar que comprar materiais é importante, desenvolver fornecedores é importante. Tá? Então qual que é o indicador, qual que é o controle que eu posso adotar para essa atividade? Né? Eu posso, por exemplo, comparar mensalmente qual que é o número de pedidos, qual o número de fornecedores que eu tenho, fazer uma comparação mensal disso. Né? Em relação ao almoxarifado, também importante para a empresa quais são as atividades que envolvem esse setor? Receber materiais e movimentar materiais. Como controlar isso? Quais são o número de recebimentos por mês e número de requisições por mês? Né? Da mesma forma, a produção é importante para a minha empresa. Que atividades envolvem esse setor? Programação e controle da produção. Né? O que podemos... qual é o indicador para a gente controlar? Qual o direcionador? O número de produtos produzidos mensalmente, o número de lotes produzidos mensalmente, por exemplo. Né? E assim vai. Você pode identificar o setor, que é importante para a sua empresa, identificar a atividade, identificar qual que é o direcionador, qual que é o indicador que você vai começar a monitorar a atividade. Né? Após esse monitoramento, você começa a levantar o custo disso. Tá? Então, primeiro eu venho, identifico a atividade, identifico o direcionador e começo a controlar esse custo. Tá? Então, perceba que não é só levantar o quanto que custa a matéria-prima, a produção, a mão de obra, né? Como a gente faz no custeio por absorção. Né? É muito mais controlar a atividade,
analisar o custo padrão dessa atividade, o custo ideal, e comparar com o custo real da empresa, né? Então, é um controle muito mais apurado, que você vai ter bastante trabalho para definir isso daqui inicialmente, mas depois que você definir isso daqui, fica fácil manter um controle mensal das atividades e comparar isso daqui mensalmente, tá? E lembrando, isso aqui está alinhado com o que o seu cliente quer, né? Então, se você fizer um controle efetivo do custeio ABC, você vai ter sucesso no mercado com certeza, porque você identificou quais são os direcionadores importantes conforme o seu cliente definiu, o seu cliente achou que agrega valor para você, né? Para ele em relação à sua empresa, tá? Então, é um controle muito efetivo que pode dar algum trabalho para montar essa estrutura. Depois que você montou a estrutura, fica fácil fazer o controle mensal, anual ou até diário, tá? Então, exemplos de direcionadores, né? A escala, o tamanho da empresa interfere? Com certeza, algumas empresas, por terem uma escala, um tamanho, né, muito maior que as outras, conseguem ter o tal do poder de barganha, o poder de negociação, conseguem comprar matéria-prima mais barata, conseguem influenciar mercados, né? Se a empresa tem uma atuação mais verticalizada, né, do que terceirizada, também interfere, né? Com certeza. Então, algumas empresas mais terceirizadas, elas têm um controle melhor da operação, né? Um exemplo clássico, né, é Casas Bahia verticalizado e Marabras terceirizado, né? Então, qual a vantagem da Casas Bahia ao verticalizar a sua operação, né? E ao contrário, qual a vantagem da Marabras ao terceirizar suas operações, a horizontalizar suas operações, né? Então, cada um tem uma estratégia, cada um tem uma política, mas é importante entender a vantagem que cada um tem em relação ao escopo, né? Experiência, né? O tempo de atuação de mercado, a imagem da empresa faz diferença ou não, né? A tecnologia que a empresa utiliza faz diferença também, né? A linha de produtos que a empresa possui faz diferença. O Unilever da vida, por exemplo, que atua em vários segmentos, né? Higiene, cosmética e vários outros aí, alimentício, né? Ela tem vantagem competitiva em relação a essa amplitude da linha de produtos, né? Então, tem vários fatores que você pode identificar na sua análise da cadeia produtiva, como eu falei naquele slide anterior, né? Identificando aí quais são as atividades, desde a aquisição da matéria-prima até o consumidor final, que são mais valorizadas pelo nosso cliente, que agregam valor para o nosso cliente, né? O que é agregar valor para o cliente? É oferecer um produto com custo mais barato, um produto melhor, um atendimento mais rápido, um atendimento personalizado, né? Então é importante entender esses benefícios que o cliente obtém, de onde vem, né? Então, como a minha estrutura pode gerar mais benefícios para o meu cliente. Desse modo, eu consigo identificar quais são as atividades aqui e monitorar essas atividades, né, que vão agregar mais valor para a minha empresa, tá? Então, nós falamos sobre mais exemplos aqui, né, de direcionadores. A força de trabalho é um diferencial? Com certeza. Gestão da qualidade, a minha capacidade instalada, o meu layout em relação ao meu produto, né, a minha ligação com parceiros, fornecedores, né? Então, vários fatores podem ser identificados como geradores de vantagem competitiva, geradores de valor para o seu cliente. Então, é importante pensar que a nossa estrutura organizacional, hoje em dia, ela é pensada de fora para dentro, né? Se a gente for pensar como que era a nossa empresa, como que era a estrutura da empresa até uns 20 anos atrás, você pensava assim, bom, eu vou pensar num produto, como que eu vou produzir esse produto,
e vou vender para o meu cliente, o cliente que se vire para consumir conforme eu produzo, né? Hoje em dia a coisa mudou, devido à globalização e à competição que há no mercado. Hoje você tem o cliente como foco e você monta a estrutura organizacional para atender melhor o seu cliente, tá? Então perceba que a gente monta a estrutura da empresa de fora para dentro, não mais de dentro para fora. Não é mais tendo uma ideia e produzindo um produto que eu vou vender. Não. Hoje em dia eu vou pensar quem é meu cliente, onde esse cara está, como ele quer ser atendido, como ele quer ser encantado. E a partir daí eu vou pensar numa estrutura que possa oferecer para esse cliente o que ele realmente quer, o que realmente ele se dispõe a pagar mais por isso, né? Então, essa análise é importantíssima e por trás dessa análise nós temos o posicionamento, né? E suportando toda essa estrutura, nós temos a estrutura de custos da empresa, que é o controle, né? Então percebam como essas três ferramentas elas estão intrinsecamente ligadas, né? E são importantíssimas para a empresa. E como o controle de custos é essencial para a organização. Então nós vimos aqui o que é o custeio ABC, né? E como ele contribui para que a organização tenha sucesso nas suas operações. Ok? Bom, gente, espero que eu tenha contribuído. Obrigado e bons estudos.